irrepreensíveis. Essa é a temática do nosso culto hoje, para quem também já viu nos posts que a gente fez nas redes sociais. É uma palavrinha bem difícil e também não só fica na dificuldade de se pronunciar, mas também algo que todo cristão é chamado a fazer, mas que também demanda muito esforço. E para começar essa mensagem, eu gostaria de começar com uma dinâmica. Que vocês pensassem qual seria a resposta de vocês, ou a reação de vocês, se alguém chegasse e falasse essa frase para vocês: tudo foi descoberto, haja rapidamente. Se você recebesse esse recado hoje, tudo foi descoberto, haja rapidamente, qual seria a sua reação? Você começaria a tremer, ficaria ansioso? Você não ia nem se preocupar com o que foi descoberto? Qual seria a sua reação? Ia ligar para alguém para saber o que foi descoberto? Uma pergunta bem curiosa. E também se conta que, em uma história que não é verdadeira, mas que ilustra que essa frase foi dita para 5 pessoas, uma das 5 pessoas mais responsáveis e respeitadas de uma comunidade. 5 pessoas. As 5 pessoas fugiram. As 5 pessoas, após ouvirem essa frase, fugiram da cidade, tremeram de medo. Pense mais uma vez, o que você faria? Você sentiria medo? Você ficaria preocupado? Você também fugiria da cidade? Tudo foi descoberto. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Uma vida irrepreensível. Quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 12. Primeira Samuel 12, a gente vai ler a partir do 1 até o 5. Amém, igreja? Acho que mais alguns estão abrindo ainda. Mas bom, passo a ler então, a partir do versículo 1. Então Samuel disse a todo Israel: eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora, eis que vocês têm um rei que irá adiante de vocês. Eu já sou velho e tenho cabelos brancos. E os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei um boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos. Falem e eu restituirei. Então responderam: você não defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Até aqui. Então, qual que é o contexto desse texto? Esse texto acontece um pouco depois de Samuel ungir Saul como rei, a pedido do povo. E aí então Samuel decide ir diante de toda a comunidade, todos os israelitas, e ele começa a discursar, falar sobre a vida dele, todo o caminhar. E é interessante a gente analisar que ele fala: eu estive com vocês desde a minha mocidade até aqui. Todo esse tempo, agora testemunhem contra mim. Ele se coloca diante do povo falando: se eu fiz algo contra vocês, que agora vocês falem. E aí eu fico pensando
Que coragem! Samuel ir diante de todo o povo e falar assim: se alguém tem alguma coisa, que exponha diante de todos o meu pecado. Se eu fiz algo contra você, que você fale diante de todos, sem se importar com o que a comunidade ia falar. Já pensou que coragem? Será que algum de nós teria essa coragem? Subir aqui na frente e falar: se alguém tem algo contra mim, que testemunhe agora, se levante e fale. Realmente é uma coragem que a gente quase não consegue entender. Mas se a gente supor que você tivesse a mesma coragem que Samuel teve: quem tiver algo contra mim, que diga, eu o restituirei. Alguém te acusaria? Do que te acusariam? O que estava escuro, estava no sombrio, nas trevas, e do nada seria levado à luz, que todos saberiam? Do que você teria mais medo que alguém se levantasse e falasse? E para que a gente compreenda melhor o tema desse culto, é importante falar que ser irrepreensível não tem a ver com não pecar, não tem a ver com não errar, porque se fosse assim, Samuel também não seria uma pessoa irrepreensível, pois Samuel também era um homem como nós, e também pecou, também errou. Mas ser irrepreensível tem mais a ver com a sua conduta de vida e o seu caráter. Então cada um de nós já é chamado a ser irrepreensível, não uma pessoa que não peca, que é perfeita. Afinal, se fosse assim, apenas uma pessoa, um santo, seria irrepreensível, Senhor Jesus. Mas o chamado é para que nós sejamos irrepreensíveis através da nossa conduta de vida e o nosso caráter. Ou seja, é sobre ser uma pessoa íntegra, honesta, justa, reta, que busca viver de maneira correta. Isso tem a ver com o seu caráter, sobre quem você é, sobre a bondade, sobre viver uma vida correta. Esse é o chamado que Deus fez a Samuel, que ele cumpriu perfeitamente, e que hoje o chamado é para cada um de nós. E aí, se avaliem, pensem: será que eu tenho sido irrepreensível? Eu tenho essas características em minha vida, não só aqui dentro da igreja, mas na minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos, de ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, reta e que busca viver de maneira correta, ou busca viver conforme a palavra do Senhor diz. Samuel não era perfeito, tinha pecados, mas ele era íntegro e irrepreensível por quem ele era, pelo seu maior testemunho, que era a sua própria vida. Ou seja, lembra que eu falei que é importante, que é interessante a gente olhar? Samuel fala assim: eu estive com vocês da minha mocidade até agora, testemunho contra mim. A maior autoridade, o maior testemunho que Samuel tinha era a sua própria vida. Porque aquelas pessoas que estavam ali, por mais que talvez conhecessem que Samuel errou, mas conheciam que Samuel era bom, que ele buscava viver de maneira correta. Sim, errava, mas se arrependia. Sim, errava, mas tentava consertar o seu erro. O caráter de Samuel era um caráter íntegro, ele era irrepreensível. Ele buscava viver de maneira correta e fez tudo aquilo que o povo lhe pediu. E se formos olhar para a vida de um cristão, cada um de nós, uma boa definição de um cristão íntegro e irrepreensível seria aquele cuja fé se reflete em coerência total com o que crê, fala, faz, e especialmente quando ninguém nos está vendo. Ou seja, um cristão que é íntegro e irrepreensível e também transparente é aquele cristão que a sua fé condiz com o que você fala, com quem você é, com o que você crê, com o que você faz. Será que temos sido cristãos então íntegros, irrepreensíveis? Será que há coerência daquilo que a gente faz, fala e vive na igreja
com o mundo lá fora? Será que da mesma forma que eu louvo a Jesus, que eu canto, eu amo o Senhor Jesus, vem Jesus, condiz e é coerente com a vida que eu vivo lá fora? Pense com você mesmo. Aquilo que você tem ensinado para aqueles que são líder, ou acompanham alguma pessoa, ou que pregam a mensagem onde quer que for, a sua vida condiz com aquilo que você tem pregado? A sua vida condiz com aquilo que você tem orado, que você tem cantado em um louvor? Sua vida é uma vida coerente? Ou seja, ser verdadeiro. Tudo isso tem a ver com verdade. Tudo isso tem a ver com não viver uma vida dupla, onde a gente é uma pessoa aqui dentro para essas pessoas que estão à nossa volta, mas quando sai é outra pessoa e a gente torce para que ninguém conheça a outra pessoa. Será que temos sido transparentes? Será que temos conseguido viver essa fé coerente? Você tem medo que as pessoas vejam como você é fora da igreja? Mais uma suposição. Vamos supor que a Daline falasse que ia passar 1 mês na sua casa, vendo tudo que você faz e a pessoa que você é, te acompanhasse no seu trabalho, nos seus estudos. Te daria medo? Você ficaria preocupado? Você temeria que algo viesse à tona? Se a resposta é sim, tome cuidado, pois você provavelmente está vivendo uma vida dupla, porque provavelmente você está vivendo uma identidade aqui e outra lá fora, porque provavelmente você não tem conseguido viver uma vida transparente, que condiz com quem você é aqui, também lá fora. Ou talvez, se a pessoa que você lidera, se você é um presbítero, um líder de ministério, líder de PG, ou exerce qualquer tipo de autoridade sobre alguém, ou seus próprios filhos, se essas pessoas vivessem a fé, ou vivessem conforme você vive, essas pessoas estariam num caminho melhor ou num pior? Se seu discípulo tivesse a mesma constância de devocional, de vida com Deus que você tem, ele seria mais próximo de Deus ou se afastaria? Se seu discípulo imitasse tudo que você faz no dia, como ele estaria? E aí, mais uma vez, eu lembro que ser irrepreensível não tem a ver com não pecar, mas sim buscar viver uma vida íntegra e transparente. Ou seja, que nada a gente deixe no escuro, que nada fique nas trevas, até mesmo para que a gente não caia na cilada do inimigo, até mesmo para que a gente não caia em desonra ou escândalo. Que nada fique no escuro. E aí a gente pode ver como Samuel vive isso de forma bem clara no texto. Porque como eu disse, se ser irrepreensível não tem a ver com não pecar, Samuel era irrepreensível. Então se ele vai diante do povo e fala testemunho contra mim, ele sabe que o povo provavelmente, ou o povo poderia ter algo contra ele. Isso fica claro no final do versículo 3, ele diz assim: falem e eu o restituirei. Ou seja, ele está falando assim, se tiver algo, eu vou te restituir. Se eu fiz algo contra você, né? Aqui fala, se eu tomei algo de você, eu vou te restituir. Ou seja, ali Samuel está falando que se houver algo, se o pecado dele for exposto à luz, se algo que ele perceber que fez errado for exposto, ali ele está tomando a posição de uma pessoa que vai se arrepender, que confessa e que está disposto a aceitar as consequências. Restituir é a consequência do pecado dele. Entendem? Então isso é viver uma vida que é irrepreensível. Não é a gente não pecar, mas quando o nosso pecado vem à tona, quando a gente percebe nossos erros, temos um coração que está disposto a se arrepender, a confessar o pecado, não só a Deus, mas também ao irmão, e também a aceitar as consequências
do nosso pecado. Isso é o que a gente deve buscar viver. Que os nossos erros, que tudo aquilo que a gente faz, que a gente não tenha medo de ser exposto. Porque quando a gente tem medo é porque essas coisas estão escondidas no escuro, estão escondidas nas trevas, debaixo do tapete. Mas que a gente viva na luz, onde nada é escondido, onde o nosso testemunho de vida comunica por nós que somos pessoas sim que erramos, mas que buscamos viver de forma íntegra e correta e transparente. E aí a gente pode ver um caso que agiu contrário ao de Samuel, que escondeu as coisas debaixo do tapete, que escondeu as coisas no escuro, pecados e a consequência. Quando a gente se lembra do rei Davi, que o caso dele, quando foi trazido à luz, se tornou um escândalo. Pois, para quem conhece a história, o rei Davi, ele comete adultério com uma mulher que era casada, e ainda assim, depois de cometer o adultério, e ele ia ter um filho com essa mulher, para que isso não virasse um escândalo, ele manda um homem à frente da guerra para a morte. Ele praticamente assassina o homem, manda o homem para morrer, e o homem realmente morre. E aí Davi pensou, ufa, me safei, estou livre, escondi debaixo do tapete, ninguém vai achar. Pequei mesmo, mas ainda bem que ninguém vai saber. Mas isso não é permanente. Davi achou que tinha se dado bem, mas aí vem Natã. E se o tema do nosso culto é irrepreensível, Natã vem e o repreende. Dá um choque de realidade em Davi. E ali Davi não foi irrepreensível nem transparente. E ainda sofreu grandes consequências pelo seu pecado. E um salmo de Davi, ele fala que o corpo dele definhava, que ele sofria também, enquanto o pecado dele estava escondido, enquanto ele achava que estava se dando bem, mas ele sofria por dentro. Isso também é o que acontece quando deixamos e escondemos coisas nas trevas. Quando a gente esconde essas coisas nas trevas, quando a gente esconde uma outra vida para que ninguém conheça, quando a gente vive esse tipo de vida, como eu disse, é uma brecha para o inimigo. Uma brecha para o inimigo destruir a nossa imagem. Uma brecha para o inimigo destruir o nosso ministério, ainda mais aqueles que lideram. E uma brecha para ele destruir a nossa família ou a nossa vida. Se você tem escondido coisas debaixo do tapete, achando que é melhor que ninguém saiba, achando que se você confessar vai virar um escândalo, ou por medo de sofrer as consequências, pior é deixar debaixo do tapete. Pior é não confessar. A consequência é muito maior. A consequência de um pecado que não é confessado é a morte. E ainda você corre o risco de acontecer a mesma situação que Davi. Escondeu, achou que estava se dando bem, veio Natã e aí sim veio o escândalo. Aí veio o choro, veio, meu Deus, o que eu fiz? Entendem? Então, quando vier esse pensamento na nossa cabeça, de melhor que ninguém saiba, eu vou esconder aqui, tenho vergonha de confessar, tenho medo das consequências, de assumir as consequências dos meus erros. Vou viver uma vida dupla porque, pelo motivo que seja, que a gente se lembre do que a gente está disposto a perder, caso esse pecado venha à luz, ou também no fim da nossa vida. A gente está disposto a esconder esse pecado, a ponto de, se ele vier à tona, a nossa imagem ser destruída. Você líder, presbítero, qualquer pessoa, um discipulador, quando você esconde isso, você está disposto a correr o risco disso ser trazido à tona, isso acabar com a sua autoridade, com a sua liderança, com o seu grupo que você acompanha? Mães, pais, tios, avós, você está disposto a isso acabar com a visão, talvez de admiração que os seus filhos, que os seus netos, seus sobrinhos têm por você, caso isso venha à tona? Você está disposto a isso? Você está disposto a acabar com a sua vida por causa de um pecado que você tem medo de confessar?
o medo de assumir as consequências. Essa é a consequência. E aí a gente pode escolher se queremos viver uma vida assim como a de Samuel, que sim errava, que sim pecava, mas que também buscava viver de forma íntegra, correta, confessar os seus erros, não escondia nada debaixo do tapete, mas sim levava à luz. Ou se queremos ser como Davi, que até podemos nos dar bem por um tempo e ninguém ficar sabendo e a gente continuar com essa vida dupla ou com esses pecados escondidos, mas que corre o risco de sua vida inteira ser destruída e ainda, se você não confessar, é certeza que vai perder a sua vida na vida eterna. E tudo isso que a gente conversou agora sobre a luz, sobre as trevas, fica bem claro. Para quem quiser abrir, eu vou ler o texto agora de João 3, versículo 20 e 21. E aí Jesus evidencia isso bem de forma clara, sobre como quando a gente esconde as coisas nas trevas, isso é ruim e acaba com a nossa vida. João 3, vamos ler o versículo 20 e o 21. Amém? O texto diz assim, Jesus falando: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Duro, né? Mas é a verdade, igreja. Aqueles que praticam o mal, nós mesmos, se temos medo também que alguém descubra algo nosso, por mais que seja uma pessoa só, se naquela primeira pergunta a sua resposta seria: eu tremeria de medo se alguém descobrisse alguma coisa. Se o exemplo que eu dei da Daline passar um mês na sua casa te deixa em choque, talvez a gente tenha medo que os nossos pecados, que nossos erros, que a nossa vida venha à luz e as nossas más obras sejam manifestas. Mas se temos vivido de maneira íntegra, assim como Samuel, que por mais que errava, mas buscava ser uma pessoa correta, esse segundo versículo é para a gente. Que a gente não tem medo da luz, porque quando a gente vai à luz, por mais que tenhamos pecado, por mais que erramos, o que vem à luz é aquilo que a gente faz para a glória e honra do nosso Senhor, por intermédio do próprio Deus. Que a gente não tenha medo da luz, e essa luz é Jesus. Ele se diz, Ele próprio fala: eu sou a luz do mundo. Que a gente não tenha medo da luz de Jesus. Ser irrepreensível, buscar uma vida correta, viver o que prega, não ser duas pessoas diferentes. Esse é o nosso chamado. Ser transparente, não esconder nada nas trevas, ser a mesma pessoa em qualquer ambiente. Todos nós somos chamados a viver isso. Essa é a mensagem central da nossa pregação hoje. Viver uma vida irrepreensível. Sim que peca, sim que erra, mas que busca viver de maneira correta, de maneira íntegra, de não ter medo da luz, de não esconder coisas nas trevas, de não ser hipócrita e duas caras, de não ser uma pessoa aqui dentro e outra lá fora. Esse é o chamado de Jesus. E agora, mais uma vez, terceiro texto bíblico da noite, vou pedir para que vocês abram suas Bíblias em 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Livro de 1 Timóteo 3, 1. E por que esse texto?
Porque o Senhor Jesus nos chama, cada um de nós, a viver de forma irrepreensível. Viver tudo que a gente falou aqui hoje. Mas o apóstolo Paulo, assim como também o Senhor Jesus, tem uma cobrança a mais por esse tipo de vida a um grupo de pessoas específicas. 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1 e 2. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Agora a gente pula lá para o versículo 7. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair em desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Até aqui. O apóstolo Paulo, como Jesus também, chama a essa vida irrepreensível a um grupo específico de pessoas. Aqui no texto a gente vai ouvir 2 cargos: presbíteros e diáconos. Vocês sabem qual que era a função que esses dois, assim como os pastores, tinham em comum naquela época? Dentro da igreja, a função deles era de supervisionar a igreja, aqueles que mais precisavam de ajuda, pastorear e cuidar dos membros. Supervisionar toda a igreja, cuidar da igreja, vem quem precisa de ajuda, cuidar, pastorear os membros. Ou seja, a função de um pastor ou de um líder. Esse texto é para nós que pastoreamos, que cuidamos de alguém. Esses requisitos que o texto mostra são requisitos que o próprio Deus revela a Paulo enquanto escreve essa carta a Timóteo, de líderes, de pessoas que cuidam de pessoas, de pais também que exercem autoridade sobre os filhos. Esse é o chamado de Deus para que cada um de nós viva. Tantas exigências, tantas coisas. Esse é o chamado do nosso Senhor Jesus para a gente. E por quê? Por que que Ele nos chama a tudo isso? E principalmente esse grupo de pessoas. O próprio texto revela que a gente não caia na cilada do inimigo, para que a gente não caia em desonra. O texto fala que a gente deve ser respeitado e ter bons testemunhos dos de fora. Nosso último culto, a Daline trouxe uma palavra sobre ensinar, sobre a importância de ensinar a próxima geração, ensinar aquelas pessoas que Deus nos confiou. Mas para que a gente ensine, isso tem que partir de nós. Para que a gente ensine, o nosso testemunho tem que ser bom também daquelas pessoas que estão que nos ouvem, que aprendem com a gente. Isso tem que fluir da gente para eles. A gente tem que ensinar também através do nosso testemunho. Ser respeitado também por isso, por viver uma vida irrepreensível, de uma boa conduta, de um bom caráter. Tudo isso para que sejamos ouvidos e termos autoridade sobre as pessoas que cuidamos e lideramos. Elas precisam ver essas coisas em nós. Principalmente a integridade e a transparência. E é por isso que Samuel teve coragem para ir diante do povo. Por isso que ele tinha tanta autoridade diante do povo e não tinha medo do que fosse acontecer naquele discurso. Porque ele era irrepreensível, íntegro e transparente. Por isso ele tinha tanta autoridade para ensinar e o povo dava tanto ouvidos. Então esse é o chamado para cada um de nós hoje. Eu queria que agora a gente pensasse. O que mais ficou no seu coração durante essa mensagem?
Qual ponto Deus mais te chamou a atenção? O que ficou, o que você percebeu? Nossa, isso eu tenho que mudar. Ou nossa, eu tenho sido essa pessoa e não queria. Nossa, eu tenho agido como Davi e não como Samuel. Pois o chamado de viver essa integridade, viver de forma irrepreensível, ter uma boa conduta, um bom caráter, um bom testemunho dos de fora, ou seja, das pessoas fora da sua casa e até fora da comunidade, é um chamado para todos nós cristãos, para todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. E o texto também diz, principalmente aqueles que exercem a autoridade, que ensinam, ou que o próprio texto diz são chamados ao episcopado, que seria cargo na igreja como um pastor. Essa é a mensagem do nosso Senhor Jesus para cada um de nós hoje. Então, mais uma vez, para a gente já encerrar, quero já até convidar o grupo para ir subindo. Ser irrepreensível não é aquele que não peca, mas aquele que busca viver de forma íntegra, que vive na luz, que reconhece os seus pecados, que não esconde, mas leva diante da luz, se arrepende, confessa e tenta ser melhor. Ou seja, a sua pergunta deveria ser se você tem vivido conforme essa última frase. Uma vida de alguém que sim erra, mas que busca viver de maneira correta. Que quando erra não esconde os seus pecados, mas vai a Deus, leva a luz, leva ao irmão, confessa, se arrepende e busca ser melhor a cada dia. E hoje, cada um de nós pode fazer isso. Se a palavra se aplicou a você, se algo te incomodou, se tem algo escondido nas trevas que você ainda não levou diante de Deus, ou levou diante de Deus, mas não levou diante de um irmão, que você tenha medo que seja descoberto e você caia em desonra e o inimigo destrua tudo que você tem. Se tem algo guardado no secreto, mas você não quer mais viver com medo que alguém descubra, que as suas obras sejam manifestas na luz, hoje você pode confessar o que você tem guardado. Hoje você pode falar e jogar para fora, debaixo do tapete, tudo que você tem escondido. Hoje você pode abrir o seu coração a alguém. Hoje você pode tomar a decisão e assumir essa responsabilidade, essa decisão diante do próprio Deus. Eu quero ser uma pessoa irrepreensível, íntegra, viver conforme a tua vontade, Senhor, e não a minha.